Meu nome é Maria do Cordeiro Imolado e a minha história de vocação está muito ligada com a minha história de conversão. Eu sempre participei da igreja, mas nunca participei assim ativamente. E no ano de 2015 eu comecei a participar de modo mais ativo. E era o ano que eu estava me preparando para fazer a crisma e durante esse ano participando mais da igreja por meio do grupo de coroinhas, fui convidada a participar de um retiro chamado Luz Vida, que é um retiro de origem polonesa. E depois, em janeiro de 2016, se aconteceu esse retiro de 15 dias e que mostra a realidade de como deve ser um cristão, de como tem que amar a igreja, amar a liturgia, a Santa Missa, saber o que é oração, saber o que de fato é a doutrina da igreja. E nesse retiro havia uma religiosa que nos falava sobre a oração, de como nos portar, como ter um contato maior com Deus. E vendo isso, eu fiquei extremamente encantada com o modo de como ela falava, como desenvolvia tudo isso. E eu pensei, eu quero ser assim, eu quero saber disso. E por meio desse testemunho dela, eu comecei a pensar na minha vocação. E ao longo desse retiro, quando foi no último dia, eu já fiquei pensando que o que Deus quer de mim, né? Se é isso, essa vocação, porque eu nunca tinha pensado. E agora, de repente, aí está a vocação. Então, nesse ano, eu comecei a discernir a vocação religiosa. Se era isso mesmo que Deus queria, ou se era algo da minha cabeça que eu simplesmente tinha visto e gostado e queria. E foi descobrindo como seria a vida religiosa por meio dessa, conhecer a congregação onde ela estava, conhecer um pouquinho da rotina, e fui vendo também outras congregações, fui conhecendo. Mas nesse ano eu estava em discernimento, então estava sendo acompanhada pelas irmãs, mas ainda descobrindo a minha vocação, não tinha certeza. Então, ao longo do ano eu fui fazendo retiros, fui rezando, então participando da vida da igreja em si, fui catequista durante esse ano, fui coroinha, participei dos grupos de liturgia. E quando foi no fim do ano de 2016, eu participei de um outro retiro. E esse, de fato, confirmou que essa era a vocação religiosa. Um retiro que nos tira do mundo para estar com Deus, rezar e colocar as coisas em ordem. E assim foi feito. Que no fim do ano de 2016 eu tinha certeza que a minha vocação era a vida religiosa. E no ano de 2017 comecei a procurar congregações onde eu me encontraria. Porque eu já tinha visto com 2 congregações, conhecer, estar com as irmãs, participar de alguns encontros vocacionais, mas não me sentia chamada, não me sentia encontrada no carisma próprio delas. Então, nesse ano, eu fui procurando ainda assim congregações que também eram mais distantes, que eu não tinha contato na minha cidade. Então, em 2017 ainda, eu comecei a ver que eu queria muito me consagrar a Nossa Senhora e que ela é um meio mais fácil da gente chegar até Cristo. E na minha paróquia começou-se uma preparação para a consagração. E no fim desse ano de 2017 aconteceu essa formação para a consagração. E eu participei e no último ponto, para depois chegar à consagração, a missionária que estava pregando falou das servidoras, né? Falou do Instituto e que tinha um voto de escravidão mariana. E que se fosse de interesse, eu poderia pesquisar, poderia buscar e ver, né, para entrar em contato com as irmãs. Então, nesse ano de 2017, eu vi e busquei as irmãs. Então, passei o ano de 2018 praticamente inteiro vendo as irmãs no Facebook, né, no YouTube, vendo os vídeos, vendo um pouquinho no site, lendo as coisas das irmãs do Instituto Ensino do Verbo Encarnado. E
quando eu tomei coragem, entrei em contato com as irmãs, porque passei de janeiro de 2018 até setembro desse ano tentando falar com as irmãs, mas não tinha coragem para fazer isso. Então, quando entrei em contato, nesse mês de setembro, conversei um pouco com a Madre, conversei com a Bedel, que fala com as vocacionadas. Então, conversando com elas, fui vendo que era muito o que eu queria, né? E pelos conselhos que se dava, então, por meio disso, eu me senti ainda mais atraída, mesmo sendo bem distante. Então, quando foi nesse ano de 2018, em novembro, eu comecei a me preparar para vir no ano de 2019 para o convento. E marquei a data para vir dia 15 de junho. E quando eu marquei essa data de 15 de junho, eu fiquei pensando, eu vou para o convento. E eu fiquei pensando, se lá for o meu lugar, eu não preciso mais voltar em casa. Então eu vou ficar lá. E foi exatamente o que eu fiz. Eu vim para o convento nesse dia e não voltei em casa. E permaneci no convento. E agora já estou há 11 meses aqui e não voltei em casa. E também pelo fato de que é algo que Deus confirma. E se Deus confirma, não tem por que eu voltar atrás. É mais chances de se perder quando voltar atrás. De olhar para trás e ver que pode ser que eu tenha deixado algo. Mas agora, eu mesmo vim e permaneci no convento há 11 meses. E estou aqui. E eu vim do Piauí, que é um pouquinho longe. Mas assim, vim e fiquei, não voltei mais em casa. E graças a Deus, Deus tem me dado a graça da perseverança. E quando Deus vai destinar a missão dele, Jeremias dá desculpas, que diz, não, Senhor, eu sou apenas uma criança, como eu vou fazer isso, né? E Deus fala para ele que não é ele que vai fazer a obra, é ele, Deus, quem vai fazer nele. Então, por meio disso é que Jeremias vai à missão e passa por muitas coisas e ainda assim permanece firme e depois ainda fala a Deus, né? Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. E é assim como a sedução que Deus faz, sedução pela cruz, é assim onde eu me encontro hoje na vida religiosa.